Pergunta da Câmara Hiperbárica vem do meu amigo Otávio Verleja, lá do Hospital Veterinário Verleja de Campinas. Otávio faz duas perguntas. Uma é sobre os cuidados que o clínico tem que ter antes de encaminhar para a Câmara e sobre cardiopatia. Vejam aí. Quais os cuidados que o médico veterinário, o clínico, né, do dia a dia, que está ali na clínica, ele deve ter com o paciente antes de encaminhá-lo para uma sessão de câmara hiperbárica? E uma outra dúvida é, um animal, um cão e um gato, os dois que são cardiopatas, tem alguma contraindicação? Otávio, é o seguinte, os cuidados que o clínico tem que ter antes de fazer a indicação para a câmara hiperbárica é saber se a patologia primeiro, né, se ela tem essa indicação ou se existe alguma contraindicação, que são muito raras as contraindicações para se fazer o uso da câmara hiperbárica. Mas uma delas que o clínico tem que estar muito atento é dosagens muito altas de opioides, por exemplo, e também alguns cuidados que sempre passam por um checklist pelo operador da câmara. Então, por exemplo, esse paciente que vai fazer uma sessão de câmara hiperbárica, ele não pode ter recebido opioides em doses altas, ou mesmo antipulgas tópicos, que são à base de óleo. Também não pode ter nenhum adereço, como coleira, como algum metal, ou até couro também, qualquer coisa. Ele não pode ter nenhum adereço que não seja de algodão. E um cuidado muito importante que a gente tem que tomar é a gente tem que fazer a umidificação do paciente com spray de água, para que ele não tenha essa atividade eletrostática que é muito comum, principalmente nos dias mais quentes, né? Já que nós estamos trabalhando com oxigênio 100%, então esses são cuidados que a gente tem para evitar qualquer transtorno. Então, basicamente esses cuidados dos adereços e também o cuidado com o uso de perfumes, de antipulgas, que são substâncias que às vezes tem água, ou tem aliás, tem óleo, né? Ou tem alguma outra substância que seja contraindicada para ter contato com o oxigênio, né? Uma coisa que me lembrei aqui também, um paciente, por exemplo, que tem um fixador externo para tratamento de uma fratura grave, uma fratura infectada, né? Uma não união, alguma coisa assim, a gente pode fazer a aplicação da hiperbárica, mas esse aparelho externo precisa ser envolto por algodão. Então, são medidas protetivas. Para isso, a gente tem todo um checklist, né? E ele é então liberado. A segunda pergunta é sobre os cães cardiopatas. Não há uma contraindicação pela cardiopatia em si, desde que ele tenha uma capacidade respiratória adequada. Então, as condições de contraindicação, elas são muito mais ligadas à capacidade desse paciente de estar respirando. Por exemplo, ele não pode ter uma obliteração de ouvido interno por pólipos, etc. Isso, pelos sinais clínicos, não se precisa ter uma tomografia, por exemplo, para fazer essa avaliação, mas a avaliação clínica já é suficiente para determinar se o paciente pode ou não fazer o câmara hiperbárica. A contraindicação mais severa, digamos que é aquela contraindicação absoluta para uso da câmara hiperbárica, é o pneumotórax não tratado. Isso por conta da condição de bolhas de ar, etc., que tem na cavidade, né? Na rotina de vocês, quais animais silvestres e exóticos vocês já fizeram a câmara hiperbárica, se é que tem a indicação, né? E se tiver uma história para contar, seria interessante saber também algo assim bem diferente que aconteceu aí na rotina de vocês. Nós não fizemos nenhum animal exótico, mas sim a câmara hiperbárica ela tem indicações para tratar aves, mamíferos de qualquer espécie, mas eles assim têm alguns critérios diferenciados daquele dos cães e gatos, como a pressão a ser estabelecida e o tempo de tratamento. Até peixes podem ser tratados. A gente não fez isso aqui ainda, não houve essa necessidade, mas sim tem as indicações. Uma história legal que eu tinha para te contar aí
é que no primeiro tratamento que nós fizemos da hiperbárica foi um paciente chamado Skitter, lá em 2021, e esse paciente tinha sinais de lesão do neurônio motor superior e eventualmente era inferior, era uma confusão. Nós mandamos para tomografia e esse paciente tinha uma hérnia de disco e tinha um trombo aórtico muito severo, inoperável, sem condições de resolução. E foi o primeiro paciente que a gente colocou na hiperbárica e nós conseguimos uma sobrevida para esse paciente de 40 dias. Ele tinha, na época que começou, déficit deambulatório, ataxia deambulatório, déficit proprioceptivo, e nós conseguimos fazer com que ele tivesse uma vida boa por 40 dias. Aí nós poderíamos ainda mantê-lo, mas o proprietário não tinha mais condições de fazer o tratamento aí para frente. Então essa foi uma história muito legal, de um sucesso meio que temporário, mas a doença de extrema gravidade também, então não tinha muito o que se fazer. Muito obrigado, um grande abraço, Otávio.